Deus abençoe vocês. Amém? Vamos iniciar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí na carta de Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos continuar o nosso estudo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura da primeira parte, depois nós concluímos. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Vamos orar? Senhor, te damos graça, Pai, por mais essa oportunidade de aprender a Tua palavra, Deus. Rogo a Ti a direção do Teu Espírito Santo nesse momento, Pai. Toma a frente, toma a direção, nos ensina, Pai, para que todos os que estão ouvindo, meu Deus, venham aprender cada vez mais de Ti, Pai. Nos ajuda a crescer em graça e em conhecimento e aprender cada vez mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, vocês sabem que Tiago estava ensinando, as igrejas que estavam dispersas na diáspora, naquele tempo que ele estava ensinando essas pessoas. Ou seja, cristãos que estavam fora daquela região da Judéia, da Palestina. Eu gosto da forma como Tiago ensina. Eu gosto sempre de pensar que ele não dá muita volta para falar as coisas. Ele fala o que tem que falar com graça, com entendimento, mas fala. Só que nós estamos agora situados aqui no capítulo 4 dessa carta. E se vocês prestarem atenção aqui, ele vem uma crescente falando contra aquele povo, Nós vimos na aula passada sobre o perigo da língua, das coisas que falamos. E agora ele usa um termo bastante forte quando ele diz assim, olha, a pergunta que ele faz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Só que o que me chama a atenção é que Tiago ele não está escrevendo para pessoas fora da igreja. Ele está escrevendo para irmãos que pertencem à igreja, que não estão dentro da região que ele vive, mas continuam sendo irmãos na fé. E ele está acusando-os, perguntando de onde vêm essas brigas, essas guerras. Ele usa termos fortes aqui, guerras, algo bélico realmente entre eles. Essa forma que ele fala aqui, olha, brigas vem de um contexto intenso aqui, olha, as guerras
que são o quê? Motivos de ambição prolongados do que existia. Ele mesmo responde a pergunta que ele faz, quando ele diz, olha, de onde vem senão dos prazeres que vocês têm, da forma como vocês vivem. Esta forma que ele está falando aqui no versículo 2, se vem lá do original, que chama Edonai, é o hedonismo, era uma prática que existia antigamente. Era uma busca desenfreada pelo prazer, era algo comum. Nós devemos lembrar que eles viviam num contexto romano de um império, uma cultura grega, onde o prazer dominava, a forma como eles viviam era uma forma totalmente diferente, onde a busca pelo prazer carnal e, como eu posso dizer, um prazer pessoal da pessoa era algo que gritava mais. Então ela buscava com intensidade aquilo. Isso existia mesmo entre os convertidos. Tanto é que ele diz, olha, isso vem senão de onde? Desse prazer. Onde a Bíblia nos condena isso, né? Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, se você quiser abrir aí, você vai ver que o próprio apóstolo Paulo ele denuncia isso quando ele diz, olha, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Gálatas 5,17. E o Espírito o que é contrário à carne. Então, Tiago está denunciando para esses irmãos que existem conflitos externos que nascem do hedonismo interno deles, dessa busca interna deles. Por este prazer interno que eles têm, externamente as pessoas estão vendo a forma como eles estão vivendo. Então, ele está dizendo, olha, por desejos egoístas, por uma autoafirmação, por uma falta de controle, de reconhecimento, vocês estão travestidos de uma espiritualidade que não existe. Então, esse termo aqui que ele usa de prazeres, que vem desse original de hedonismo aqui, é isso, é o bem maior pelo seu próprio prazer, pela sua própria existência, né? Se a gente olhar bem para trás, né, e nós temos olhado ao longo das aulas para a história do que ela tem nos ensinado, no clássico, lá atrás mesmo, o Epicuro ensinava que a felicidade ela estava na busca de um prazer equilibrado, na ausência de dor e no cultivo de amizade. Não era um convite à libertinagem, né? Que é o que o Tiago está também denunciando aqui, mas a moderação. Mas de uma forma moderna, esse hedonismo que alguns viviam, eles diziam que muitas correntes associavam o prazer ao consumo, ao sucesso, nada diferente do que nós vemos hoje em dia, né? E a gratificação imediata. As pessoas se sentem felizes quando elas são gratificadas com algo, quando elas têm prazer em algo. Isso, sim, é um estilo de vida egocêntrico, é materialista. Agora, se nós olharmos na prática, né, na igreja primitiva, que é o que nós estamos vendo aqui, esta igreja, se nós andarmos um pouquinho aqui, você vai ver que ele está dizendo, olha, vocês cobiçam e nada têm, vocês matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras, e nada têm porque não pedem, pedem e esbanjam em seus prazeres. Tem isso daqui, olha, isso não é uma prática que existe apenas hoje no meio que nós vivemos. Se nós olharmos à luz da Bíblia, eu não vou lá no Antigo Testamento, vamos ver no Novo Testamento, você vê discípulos que disputavam grandeza, lá em Lucas 22 e 24. Você vê crentes de Corinto que litigiavam, que brigavam nos tribunais. 1 Coríntios 6, Paulo denuncia isso. Vocês estão brigando em tribunais entre vocês, entre irmãos. Vocês viam os crentes da Galácia que se mordiam, que praticamente se agrediam. Está lá em Gálatas 5,15. O problema era tão severo que praticamente eles estavam nas vias ali. Você tem em Filipenses capítulo 4, Paulo denunciando desacordo entre os irmãos. A história se repete em 2025. Dentro do contexto que nós vivemos, muitas pessoas estão na igreja, vivem na igreja, praticam uma fé, mas continuam buscando o quê? Esse hedonismo, sua autossatisfação.
E isso gera o quê? Contenda, briga. O termo original aqui dessa briga aqui vem de contenda. É uma desavença entre irmãos. Tiago está denunciando isso há 2000 anos atrás. E hoje em dia as práticas não continuam diferentes. Eu gosto sempre de pensar o seguinte, irmãos. Vocês veem outras práticas de fé, eu não vou nem citar nomes aqui, mas outras religiões brigando entre si. É raro, muito difícil. Eu particularmente não vejo muito isso. Vocês conseguem ver pessoas que professam algo diferente de nós, se degladiando na internet, esbufeteando um ao outro, xingando, usando de práticas erradas. Não. Mas nós que professamos a fé verdadeira, que somos seguidores de um Cristo verdadeiro, quando nós abrimos o Instagram, os sites, o Facebook, é crente xingando crente, zombando de crente, brigando, reuniões em igrejas, se esbufeteando. E eu estou nem falando aqui que isso aqui não existe, isso aí é para lá. Tirando a brincadeira, é algo que existe, irmãos. Não é difícil você ver pastor processando pastor, irmão processando irmão, denúncia disso, denúncia daquilo, porque essas pessoas, o servir delas não tem sido o reino de Deus, mas o seu próprio hedonismo, a sua própria carne. E elas têm alcançado esse crescimento de uma forma que não é da vontade de Deus. E aí lá na frente se decepcionam. Por que se decepcionam? Porque nunca olharam para Cristo, mas olharam para as coisas da carne. E olha o que Tiago está falando no capítulo 4. De onde procedem essas guerras? De onde procedem essas brigas? De onde isso está acontecendo, se não do meio de vocês? E ele está pregando para uma igreja, ele está pregando para irmãos da fé. Ele não está pregando para pessoas que estão fora. Ele não está olhando para as pessoas que estão em outro contexto. Ele está olhando para as pessoas que ele pastoreia e está dizendo. Tudo isso aí é derivado de quê? Das paixões que vocês têm. Da forma carnal que vocês têm vivido. E aí ele traz essa aplicação. Só que aí ele lança um outro porém aqui. Vamos andar um pouco mais. Quando ele diz aqui, olha, vocês nada têm porque não pedem. E pedem e não recebem. Vai ainda além, está dizendo, olha, tem gente que está pedindo, mas não está recebendo. Por quê? Porque o pedido de muitos é para esbanjar em seus próprios prazeres. Então ele está olhando para aquela igreja e está dizendo, olha, muitos de vocês estão orando, muitos de vocês não estão recebendo a bênção que vocês pedem, não é porque Deus não é capaz de entregar, é porque o que vocês pedem não glorifica a Deus. Lembra daquele texto que Jesus disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos darei? Nós usamos esse texto, mas na parte B diz assim, para que o meu Pai seja o quê? Glorificado. Então, é isso que está acontecendo nessa igreja. Está olhando para isso e está dizendo, vocês não estão recebendo, porque isso não vai glorificar ao Pai. Isso vai aumentar esse hedonismo de vocês. Vai aumentar a carne de vocês. E ele usa um termo forte aqui no versículo 4, né? Apenas para concluir essa parte aqui, olha, quando ele diz, olha, não tem porque não pedem. E quando, preste atenção, quando se dão ao direito de orar, quando vão buscar, quando vocês pedem, vocês não recebem, porque o pedido de vocês tem uma motivação errada. O Charles Spurgeon, que era um exímio pregador, expositor das Escrituras, dizia assim, olha, que a eficácia da oração está diretamente ligada à motivação. Preste atenção nisso daqui. A eficácia da sua oração está diretamente ligada à motivação do que você pede. Ele declarava assim, olha, Deus não ouvirá um coração que ora por coisas que afastariam ele ainda mais dele. Então, lembra daquele irmão que está lá orando ao Senhor, dizendo, Senhor, me dá um carro novo. Aí o Senhor vai estar dizendo, eu vou orar, eu vou escutar a oração desse irmão que está pedindo um carro novo. Se ele tiver um carro novo, ele não vai para a igreja. Ele não vai me buscar. Olha o que ele está dizendo, a motivação está errada. Senhor,
me dá condição, um salário melhor. No entendimento aqui, vocês não recebem isso porque a motivação não está correta. E aí ele usa um termo forte aqui, olha. Gente infiel, versículo 4. Em algumas versões vai estar adúlteros. Né? É como se a relação da igreja com Cristo é um casamento. Nós não devemos esquecer isso. Nós somos a noiva e ele é um noivo. Então, Tiago está disciplinando essa igreja, está dizendo, vocês são infiéis, vocês estão adulterando contra Cristo. Olha o termo que ele está usando aqui, olha. Gente fiel. Lembra, não sei se vocês conseguem associar, mas não lembram os profetas do Antigo Testamento? Quando iam declarar o julgamento de Deus para os reis, para o povo? Arrependam-se. Tiago tem esse estilo rabínico. Tiago, eu já expliquei a vocês que a carta de Tiago mais parece um compilado de provérbios, de ensino, porque ele tem essa forma de ensinar esses irmãos, ele tem essa forma de dizer para eles, olha, vocês precisam mudar essa atitude. A forma como ele está dizendo, olha, infiéis, em algumas versões antigas, adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago agora está denunciando uma outra prática. Se a princípio vocês estão usando das paixões, do hedonismo, vocês agora estão usando do mundanismo, da amizade com o mundo, estão com inimizade com Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Essa ideia, né, de amizade com o mundo nada mais é o mundanismo, irmãos, do que uma imaturidade espiritual. É a falta de raízes, na verdade, né? Aquele que, mesmo estando na igreja, mesmo professando a fé, mesmo servindo no nosso meio, mas que ainda está muito amarrado, né? Como eu até falei um dia desse aqui, ele sai do Egito, mas ele tem saudade do Egito. Ele está recebendo o maná do céu no deserto, mas ele está com saudade das cebolas do Egito. Tiago está dizendo isso. Essa amizade aí com o mundo, você é inimigo de Deus. Se nós olharmos direitinho isso aqui, olha. Gente infiel, que é o termo que ele está usando aqui, gente adulta, gente que virou as costas para Deus. Vocês não sabem que essa amizade com o mundo é inimizade com Deus? E a ideia aqui que ele está querendo apresentar é que o mundo, ele nos seduz lentamente. Aos mais jovens, eu gostaria muito que vocês ouvissem isso com atenção. O mundo seduz vocês lentamente. Né? Ele vai aos poucos apresentando coisas que a princípio nós achamos que não tem problema e aquilo vai aumentando gradativamente. Ele é paciente, ele vai olhando e vai entregando coisas e as pessoas vão dizendo ok para tudo aquilo. E a ideia é que o cristão, ele não pode esquecer que nesse mundo ele não é amigo dele, ele é sal e luz. Então o cristão ele deve brilhar como a luz e não pode se adaptar às trevas que existem lá fora. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17, se você, a sua Bíblia pode abrir. 1 João, lá no finalzinho já, de Apocalipse, capítulo 2, versículo do 15 ao 17, diz assim, olha, não vivam conforme os padrões deste mundo. Isso aqui é Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões desse mundo. E o mesmo, agora sim, 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim, olha, não amem o mundo. E aí Tiago está completando e dizendo, não sejam amigos desse mundo. Veja que a Bíblia ela se conecta. Um está dizendo, não vivam segundo os padrões deles. O outro está dizendo, não amem esse mundo. Aí vem um terceiro e diz assim, não seja amigo desse mundo. Porque a idolatria moderna, irmãos, ela é sutil nas nossas vidas. É possível você idolatrar o conforto. Quantas pessoas deixam de vir para a igreja, de servir a Deus, porque querem estar no conforto da sua cama na manhã do domingo. É possível você idolatrar o sucesso. Quantas pessoas deixam de servir a Deus porque querem uma carreira melhor, profissional, e elas se dedicam apenas ao trabalho externo. É possível você idolatrar o reconhecimento.
Quantas pessoas deixam de servir ao Senhor porque querem ser conhecidas no mundo lá fora. Lembra? É de uma forma lenta e sutil. Tiago está denunciando isso para eles e está dizendo, olha, vocês têm sido infiéis a Deus dessa forma, a essa amizade. E aí ele usa um termo aqui no versículo 5, eu queria dar uma atenção especial para esse versículo. Olha o que ele diz aqui, olha. Ou vocês pensam que é em vão que é a Escritura. Tiago 4, 5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. No versículo 6 ele diz, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá alegria aos humildes. Esse versículo 5 aqui, irmãos, ele é um dos versículos mais difíceis de entendimento no Novo Testamento, em especial na sua tradução, porque olha o que aqui Tiago está dizendo assim, ó. A Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Esse versículo, além de ser um dos mais difíceis de traduzir, de interpretar, se dá porque no original, né, quando eu estava lendo aqui para estudar esse dia, eu me chamei a atenção. Onde é que a Escritura está dizendo isso? Qual é o texto? E eu já ensinei aos irmãos em outras aulas que naquele tempo existia uma tradição oral, onde as pessoas diziam porque ouviram aquilo, né? Havia também o contexto de um texto. Então, às vezes não tinha um texto específico, mas o contexto bíblico levava aquilo, que é o que está acontecendo aqui. Então, a gente precisa entender isso aqui. Olha. Primeiro, a Escritura está dizendo um princípio geral da Escritura. Então, o ciúme aqui que Tiago está alertando, nada mais não é um ciúme como nós conhecemos, de um esposo para uma esposa, ou vice-versa, ou de uma mãe para um filho. Às vezes até um ciúme doentio, né? Pessoas fazem coisas más por isso. Esse ciúme que Tiago está alertando aqui é um zelo que Deus tem para conosco. Então, ele está dizendo aqui, é um zelo divino pela pureza espiritual do povo de Deus. Então, Deus tem zelo por você, porque Ele quer que você se santifique cada vez mais. Aí ele olha aqui, ele diz, olha, textos bíblicos, e aí é onde a gente vai entender agora o contexto desse versículo. Textos bíblicos do Antigo Testamento apontam para isso, para que com Deus que Deus tem esse zelo, esse ciúme para com o seu povo. Então a gente vê isso em Êxodo 34, nós vemos isso em Deuteronômio 5. Deus deseja exclusividade. Deus é um Deus monoteísta, não existem outros deuses, é um único Deus. Isso requer o quê? Que Ele quer de nós exclusividade. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque você deve lembrar o contexto que Tiago estava trabalhando esse povo, ensinando esse povo. Eles viviam em lugares fora da Judéia, fora de onde estava o templo, né, toda a lei, todo o início ali do cristianismo. Viviam em um império que tinham tantos falsos deuses, que existiam brincadeiras que diziam que era possível você andar na cidade e tropeçar em algum, que tanto Deus que tinha. Tiago está olhando para eles e está dizendo, ei, nosso Deus é zeloso, tem ciúmes de você, é exclusivo, não divide você. Então, lembra daquele texto de Jesus? Se você quiser me seguir. Sabe por que isso? Porque o mundo lá fora aceita você dividido. O mundo lá fora está ok com isso. Está tranquilo de uma pessoa estar um pé na igreja e um pé no mundo. Está de dia ceando, de noite fazendo o que quiser. Mas Deus, não. Já estou olhando para ele e está dizendo, Deus tem zelo por vocês. Deus ama vocês. Então a ideia aqui, você tem que lembrar do estilo de Tiago, a forma como ele fazia. Essa daqui é uma das primeiras cartas do Novo Testamento. Ainda tinha muito aquela ideia de sinagoga, de lei, de ir para lá, de escutar a lei, o ensino. Então Tiago ensinava daquela forma. E aí ele está dizendo, olha, o zelo de Deus é um ciúme santo. Ele quer a presença do Espírito em nossas vidas. Há um desejo de Deus por exclusividade. Isso é muito forte, irmãos. Aprendam isso. Deus tem um desejo de exclusividade em nossas vidas. Ele não tem vontade de nos dividir com ninguém, com o mundo, com nada disso. Então a conclusão desse versículo é:
O contexto teológico ele existe, mas não específico. Não há um versículo específico para isso. Há um contexto todo. Em toda a Escritura nós entendemos isso daqui. Que Deus ele tem ciúme, que ele anseia, ele tem um zelo por nossas vidas. Amém? Vamos andar um pouco mais aqui. Tiago, agora no versículo 7, ele vai dar alguns passos para que esse povo restaure. Entenda isso daqui. Ele identificou que aquele povo está o quê? Afastado. Ele identificou que aquelas pessoas não estão andando corretamente, que elas não estão vivendo segundo a vontade que Cristo desejava para a vida delas. E agora ele vai entregar, que no meu entendimento, no próximo versículo, 7 passos para que aquele povo se restaure, né? Volte a esse zelo com Deus, a essa presença com Deus. Primeiro, vamos ler o versículo 7 aqui até o 10. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Versículo 10 diz: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. A princípio ele está olhando para eles e está dizendo: olha, vocês estão guerreando entre vocês por poder, vocês estão guerreando entre vocês porque vocês estão vivendo um hedonismo, vocês estão querendo paixões próprias. Então, vamos trazer para um contexto de hoje. Vocês estão brigando entre vocês por cargo, por ministério, vocês estão brigando entre vocês porque vocês querem ganhar mais, porque vocês querem ser mais exclusivos. Está pecado, tudo é pecado isso daí. Aí ele está apontando de outra forma, está olhando para ele e está dizendo: além disso, vocês estão mundanos, vocês estão com amizade com o mundo. E Deus não quer isso, Deus é zeloso com vocês. Olhem a prática de vocês, se arrependam dessa prática e agora sim, prestem atenção nesses passos, porque não adianta a gente apenas identificar, meu irmão, o problema na vida de alguém. Você tem que também dar a solução para ele, que é isso que o Tiago está fazendo. Primeiro passo, ele está dizendo: olha, se submetam a Deus. Reconheça a autoridade. Submeter-se, irmão, significa se sujeitar a Deus. É estar debaixo da autoridade dele. É seguir as suas direções, as suas ordens, a sua palavra. Segundo passo, ele diz aqui, olha, resista ao diabo. Não me diga que esse pecado que você tem caído todos os dias não é possível vencê-lo. Me diga que você não tem resistido a ele. Me diga que você não tem orado por isso, se consagrado por isso. Tiago está dizendo, olha, resista a isso. E Pedro fala lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, quando ele diz: e ele fugirá de vós. Resistam, porque ele vai fugir de vocês. Tanto Jesus como os apóstolos, como o apóstolo Pedro, eles recomendavam que a resistência ao diabo requer o quê? Vigilância, irmãos. Vigilância, requer oração. Se não nos submetermos a Deus, como poderemos resistir ao diabo? É impossível. Olha o que ele está dizendo: para que ele fuja de nós. A resposta é o seguinte: há um termo. Muitas pessoas têm medo do diabo na igreja. Quando você fala algo disso, as pessoas já saem batendo de lado. Meu Deus do céu, não fala disso aqui não, não mexa com isso não. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz que nós devemos resistir e não temer a ele. É isso que o Tiago está completando aqui. Ele está dando um outro passo, está dizendo, olha, aproximem-se de Deus. Aproximem-se do Senhor. Coração sincero, irmãos, atrai a presença de Deus. Quanto mais perto de Deus ficamos, mais parecidos com Jesus nós nos transformamos. Outro passo que ele dá: limpem as suas mãos. É a prática de purificação, né, de se arrepender, de mudança. Ele está dizendo, olha, vida prática, uma limpa, ou seja, sua conduta pura e irrepreensível. A forma de andar, a forma de falar, a forma de os seus atos. A prática dos judeus que existiam. Por que ele está fazendo essa referência? Porque no Antigo Testamento as práticas dos judeus eram essa: limpar as mãos de uma forma de purificação, para cumprimentar, para fazer deveres religiosos. Ele está dando um outro passo: purifiquem o coração de vocês.
Mente dividida, falta de temor. Tiago está pensando nos cristãos que perderam o seu primeiro amor. Muitos da igreja viviam essas práticas, mas perderam ao longo do tempo. Olha o que ele está dizendo, olha. Como a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, eles perderam, ou até mesmo cristãos mornos, como os de Laodiceia, que orgulhosamente se achavam ricos, porque tinham riquezas, dinheiro, mas não tinham nada com Deus. Por fim, aqui, os dois últimos ele fala, lamentem e chorem, né? É uma prática de arrependimento, de transformação, de mudança, algo muito usado no Antigo Testamento, algo muito usado pelos profetas. Deus apreciava isso quando as pessoas queriam ter mudança na sua vida, elas faziam isso, se vestiam de pano de saco, de cinza, se arrependiam, lamentavam, choravam, reconheciam o seu pecado. É um verdadeiro arrependimento. Lembre disso, um verdadeiro arrependimento traz avivamento para as nossas vidas. Por fim, ele fala, humilhem-se. Né? Quem lembra da parábola que Jesus fala em Lucas 18, do publicano? O publicano e o fariseu está orando a Deus, está batendo no peito, orgulhoso, com as mãos levantadas, olhando para cima e dizendo, Senhor, que bom que eu dou o dízimo, olha para mim, porque eu dizimo toda semana, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu sou isso, eu sou aquilo, e não sou como aquele outro ali, bererei, barará. Em contrapartida está lá um pecador, que não consegue nem levantar o rosto para a presença do Senhor, reconhecendo a sua condição, reconhecendo que ele é verdadeiramente. Já olhando para ele, está dizendo, humilhem-se, arrependam-se verdadeiramente. Deus ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Para a gente concluir aqui, vamos ler outra parte aqui, as duas últimas. Lá no Tiago 4:11 diz assim, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Na última aula nós vimos quantas palavras duras têm poder para afastar pessoas, né? Quem no nosso meio nunca recebeu uma palavra que foi edificado? Você está na igreja hoje, você se converteu, hoje nós vamos ter batismo aqui na igreja e tenho certeza que é através da palavra que esses irmãos estão reconhecendo que são pecadores e precisam de Cristo, que foram ensinados, têm ouvido diariamente aqui na igreja, foram discipulados, mas em contrapartida também eu sei que tanto no nosso meio como já partiram daqui, foram para outros lugares ou em outras igrejas, em outras comunidades, pessoas se afastaram do Senhor porque receberam palavras que não deveriam ter sido ditas. Muitas vezes pessoas que foram julgadas por pessoas que não estavam prontas, que não foram levantados juízes no meio do povo para Deus, né? As palavras amargas, quando são dirigidas contra o irmão na fé, elas contrariam o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus 7:1. Isso era um problema que existia na igreja primitiva, e isso é um problema que existe na igreja de hoje, de 2025. Falar mal do irmão, julgar a vida dele, isso não ajuda em nada e isso não edifica. E existe isso no nosso meio. Você vê pessoas às vezes passando por algum motivo, por alguma coisa, e as pessoas tendem a fazer isso. Só que por um outro lado, nós também precisamos entender que é necessário dizer não e que não existe lugar na igreja para que se emitam julgamentos relativos aos irmãos. Mas, em contrapartida, nós precisamos entender também que Deus exorta também por palavras. O julgamento que Tiago fala aqui é aquele julgamento sem amor, é aquela acusação falsa,
é aquela discórdia entre os irmãos, né? É aquela contenda. Lembra do início aqui, quando ele está usando a palavra brigas, vem de contenda, vem de guerras com as pessoas. Mas em contrapartida, é através da palavra também que as pessoas são libertas. Então, nós precisamos entender que há uma diferença aqui. Uma coisa é fazer fofoca da situação do irmão. Uma coisa é fazer disse-me-disse para o que está acontecendo. Outra coisa totalmente diferente é você exortar aquele irmão com amor. Muitos na igreja não foram levantados para isso. Muitos no nosso meio querem fazer isso, mas não sabem fazer porque não foram chamados para aquilo. Mas em contrapartida, o Senhor tem levantado sim líderes, pessoas ungidas por Deus que sabem expressar essa exortação com amor, com carinho. Porque quando é feito com amor, é feito por Deus, por Cristo. As palavras, irmãos, elas não devem ser amaciadas, mas elas devem ser entregues com amor. A palavra continua sendo a mesma: pecado, arrependimento, mudança. Mas a forma como a palavra tem sido entregue, aí é onde fica o problema. Então o Tiago está denunciando para eles, está dizendo: olha, vocês têm entendido isso, né? E têm tentado ser juízes da vida de muitas pessoas. E a gente precisa ter esse balanço. Há um entendimento de que nós não devemos julgar a vida dos irmãos, de que nós não devemos fazer calúnia contra os irmãos, de que nós não devemos deixar o disse-me-disse na vida dos irmãos. Mas há também uma contrapartida. Pessoas que vivem de forma que não agrada a Deus têm usado esse texto para se sentirem livres para viver da forma que quer. Mas com sabedoria, Deus tem levantado pessoas para exortar essa pessoa com amor, com carinho, mas na verdade. Amém? E a última parte aqui, ele fala sobre a incerteza da vida. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos pensar nesse texto aqui como presunção humana e soberania de Deus, né? Lendo isso daqui, afinal de contas, não é isso que nós fazemos? Planejamos o futuro como se não existisse um amanhã. Eu falo por mim aqui, né? Eu gosto de planejar minha vida toda, sempre gostei. Então, me irrita algumas vezes quando eu já ouvi na minha vida alguma pessoa que fala assim: não, tomou essa decisão sem nem pensar. Não é verdade. Minha esposa me testemunha que eu oro muito tempo para fazer alguma coisa, para pensar, para viver aquilo. Porque ao longo da vida eu já tomei decisões no impulso e me arrependi daquilo. Então, mudanças de locais, mudanças de vida, compra de algo, coisa, demora-se muito tempo. Mas a diferença que o Tiago está explicando aqui, se vocês pararem para analisar, até então, no meu entendimento, ele tem falado apenas para irmãos e da forma que ele está vivendo. Mas esse contexto de dinheiro aqui, de planos, de negócios, existia nessa carta. Porque muitos irmãos eram, como eu posso dizer, eram ricos, muitos comerciantes ímpios até, que se travestiam de cristãos e exploravam os pobres daquela comunidade. E eles viviam como se não existisse um amanhã. Eles faziam as coisas ao seu bel prazer. Eles faziam as coisas apenas para o seu bem interior. E esqueciam das outras coisas. Então, Tiago omite aqui nessa parte aqui o seu costumeiro. Irmãos, meus amados irmãos, meus amados irmãos, não sou eu que falo, mas meus irmãos, né? Ele fala, porque ele está fazendo uma descrição aqui para os ricos daquele tempo, os comerciantes que existiam lá. E ele, como ele usa em Tiago 2,6 e também vai usar no capítulo 5. Na sua Bíblia você vai ver, capítulo 5, quando ele está dizendo: olha,
agora ricos. Então isso aqui é uma continuação do que ele está falando agora nesse texto, que nós vamos ver na semana que vem. Então nós podemos concluir que esses aqui ou não são crentes ou não entenderam verdadeiramente ainda, né, a fé. Então ele está dizendo, olha, evidentemente aqui Tiago percebe nitidamente que é um problema de se excluir Deus do futuro. Então entendam isso daqui, não há um problema de você planejar o seu futuro. O problema é quando você planeja ele e Deus não está nele. Deus não é o seu guia. Eu sei que aqui tem pessoas que são extremamente organizadas, que gostam das coisas certinhas, no papel, direitinho. Isso é ótimo. Sei que vocês têm sonhos, né? Muitos aqui querem ver filhos na faculdade, querem voltar para o Brasil, outros querem viver aqui, ganhar documento. Diga amém. 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 Não é essa a questão. A questão é quando vocês fazem os planos de vocês e Deus não está nesses planos. É igual aquele casal que faz planos para o futuro, ele pensa na aposentadoria deles, mas o seu cônjuge nunca está nesses planos. Né? O marido que se vê numa fazenda lá no interior, com um bando de gado, mas a esposa, não. Não é isso aqui. Tiago está olhando para ele e está dizendo, olha, Deus, quando vocês excluem do seu futuro, vocês estão cometendo um erro, porque Ele é o único que controla a história. Ele é o único que sabe o que vai acontecer. E a vida do cristão pertence exclusivamente ao Senhor. As escolhas, os sonhos e os nossos planos devem ter o endosso, o patrocínio, a condução de Deus. Então, a nossa atitude em relação a isso, irmãos, é o que vai ditar o que realmente se nós estamos fazendo. Se no nosso futuro nós almejamos, o que ele está dizendo aqui, olha, vocês vão dizer que vão para a cidade tal, vocês vão dizer que vão fazer um negócio. Eu vou para a cidade tal, mas será que lá naquela cidade tal eu serei útil à obra do Senhor? Eu irei fazer um negócio, mas será que Deus está nesse negócio? Ele está dizendo aqui, olha, eu vou ter lucros, mas será que através desses lucros eles vão me afastar ou me aproximar de Deus? Então ele está dizendo, olha, não se iludam, vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. E ele faz uma referência que a vida é como uma neblina, é algo que passa. Aqui, para quem não conhece, São Francisco é a Fog City, né? A cidade da neblina. Mas passa rapidamente. Por mais longo que seja aquele dia que tenha a neblina, mas ela vai dissipar uma hora. A vida da gente não é diferente, nosso Deus é um sopro. Algumas pessoas Deus dá 100 anos. Para outras o Senhor dá apenas um sopro ao nascer. Mas a grande questão não é o que nós fazemos com a quantidade de tempo. Não é quantos anos nós temos. É o que nós fazemos com essa quantidade. Entenda isso. A questão não é se você vai viver 100, 120 anos. A questão é o que você vai fazer com esses 100, 120 anos. Já está explicando para eles isso. Está dizendo, olha, a vida de vocês é uma neblina. Mas o que importa é o que vocês fazem no futuro, os planos que vocês têm com Deus. Então guardem isso no coração, irmãos. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas independente de como ele seja, deve ser com Deus. Nos dias bons, Deus. Nos dias maus, Deus. Nos dias fáceis, Deus. Nos dias difíceis, Deus. Meu casamento está bom, Deus. Meu casamento não está indo tão bem, Deus. Entenderam isso? Posso concluir? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quem obedece à vontade de Deus pode até não ter uma vida fácil, mas certamente terá uma vida mais santa, segura e feliz. Guarde essa palavra no seu coração. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esse estudo, Pai. Que essa mensagem entre em nossos corações, Senhor. Que nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Nos ajuda, Deus, a fazer a Tua vontade.
Nos ajuda, meu Deus, para que tudo que aprendemos aqui, Pai, nós possamos aplicar diariamente em nossas vidas. Senhor, Tu tens o nosso futuro. Deus, Tu tens a nossa vida, Pai. Toma em Tuas mãos, faz a Tua vontade, Pai, e abençoa cada um que está nos ouvindo nesse momento. Sejam abençoados por Ti. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.